Fala turma, tudo beleza? Hoje eu vim comentar sobre uma coisa que tá todo mundo me pedindo, né? Essa história das 48 vacas que morreram lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e morreram de um dia para o outro, né? Um dia tava tudo bem, o produtor ordenhou essas 48 vacas, no outro dia, infelizmente, começaram ali as mortes, né? Bom, o que que a gente sabe até agora sobre esse grande episódio que gerou grande, né, comoção e impacto econômico? A gente sabe, né, como uma das principais suspeitas que tem sido colocado aí, intoxicação por nitrato barra nitrito, né? A gente vai explicar por quê. Toda hora que alguém fala de intoxicação por nitrato, fala o barra nitrito, o que que isso significa. Mas vamos lá. O que a gente sabe até agora, né? As mortes foram rápidas, em apenas um lote, e afetou principalmente vaca leiteira em produção. Então parece que tinha outros animais, tipo bezerro ou novilha exposta, e não morreram junto com esse lote. Alguns animais foram encontrados mortos, outros apresentaram sinais agudos antes de morrer, como salivação intensa, dificuldade respiratória, fraqueza, queda. E equipes técnicas foram acionadas, né, que foram lá, coletaram amostra de água, silagem, pastagem e fizeram necrópsias coletando o tecido dos animais para a investigação. O que os laudos definitivos, né? Na verdade, não há laudo definitivo, né? Não há ainda confirmação de causa da morte, mesmo aí há vários dias do incidente, mas a principal suspeita é a intoxicação por nitrito, devido ao consumo excessivo de nitrato na dieta. No caso lá, da pastagem, né, do que os animais estavam comendo. Certo, e por que essa hipótese, né, do nitrato, do nitrito, tem sido colocado como uma das hipóteses principais? Então, um dos motivos, né, é que a gente tem essa morte, alta mortalidade, concentrada num curto período de tempo, é uma coisa importante. Poucas coisas levam a morte muito agudas, né, conforme isso. Por exemplo, coisas que levam, né, intoxicação por ureia, intoxicação por monofluoroacetato, por exemplo, que a gente tem na paricura e outras plantas causam morte súbita de forma aguda, né? E vários animais afetados simultaneamente nesse caso. É uma hipótese importante, né? Que em doenças infecciosas não é tão comum, né? A ausência de sinais prévios, né? Prolongados com evolução hiperaguda. Ou seja, essa evolução hiperaguda é bem importante para esse caso aqui. E esse padrão é muito compatível, né? Com intoxicação por nitrato e por nitrito. Que é mais comum, né? Em bovinos, justamente porque eles ingerem, né, forragens frequentemente com alto teor de nitrato, e no ambiente ruminal, esse nitrato acaba sendo convertido, transformado no nitrito. Então vamos lá, como funciona essa intoxicação, né, pelo nitrato, pelo nitrito em bovinos? O nitrato, então, ele se acumula, né, como por exemplo o nitrato de potássio, né, na planta, forragens, né, silagem, até pode estar na água, exemplo, com contaminação com adubo, né, com nitrato. Mas quando que isso acumula na planta, que é o importante para a gente aqui, né? Quando a gente usa muito adubo nitrogenado, ou seja, excesso de ureia, quando há estresse hídrico seguido de chuva, exemplo, deu uma seca e pá, choveu, né? Plantas jovens que rebrotam muito rápido e em épocas de baixa luminosidade. Então, se a gente juntar essas características, isso faz com que as plantas que acumulam nitrato acumulem mais nitrato, né, quando essas situações ocorrem. Então, no rumen, como a gente já comentou, as bactérias ruminais pegam esse nitrato, convertem em nitrito, né? E o nitrato ele é tóxico também, mas ele tem uma ação muito mais cáustica ali, né, na região ruminal, de contato ali onde o animal está ingerindo. Mas o grande problema aqui é quando as bactérias convertem o nitrato em nitrito, esse nitrito ele é absorvido para a corrente circulatória, se liga na hemoglobina e converte essa hemoglobina numa molécula chamada metahemoglobina. E a metahemoglobina, ela não tem potencial de carrear o oxigênio, não transporta oxigênio. Logo, esse animal ele entra numa hipóxia, né? Ele entra numa hipoxemia, uma hipóxia mesmo. É, na hora de fazer a hematose, né, da hemoglobina passar no pulmão, pegar o oxigênio, ela não consegue. Então vai faltando oxigênio nos tecidos, né? Consequentemente,
esses tecidos começam, né, a parar de funcionar de forma muito rápida, né, de forma hiperaguda mesmo. O animal, para compensar, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, mas isso não dá conta de, enquanto a molécula de hemoglobina estiver em metahemoglobina, não tem como essa molécula carregar o oxigênio. Uma coisa interessante, né? Existe uma situação genética, talvez você já pesquise na internet, vou botar a foto aqui, ó, de famílias, né, que tinham esse defeito, entre aspas, né? Faziam muita metahemoglobina e eram chamadas de pessoas azuis, né? Olha essa família azul aí, por exemplo, né? Justamente que a hemácia das pessoas, a hemoglobina, as pessoas não conseguiam carregar oxigênio. É o que acontece na intoxicação por nitrito, por exemplo. E aí, pessoal, quando a ingestão é elevada desse nitrato barra nitrito, né? Os sinais aparecem em poucos minutos, né? Ou até em horas, aí. Você vai ter essa respiração acelerada, a gente já entendeu o porquê, o animal fica salivando bastante, treme, fica fraco, tem dificuldade de ficar em pé, né? E acaba morrendo de forma muito rápida. E em alguns casos, se a gente conseguir fazer uma boa avaliação clínica, você vai ver um sangue com coloração que a gente chama de marrom chocolate, né? Um sangue bem escuro, que é característico da metahemoglobina, né? Justamente o que deixa a hemoglobina bem vermelhinha ali é o oxigênio que ela está carregando, né? E aqui a gente não tem esse oxigênio, o sangue acaba ficando mais escuro. Agora, conectando o que a gente falou aqui com o caso lá do sul, né? Esse mecanismo de intoxicação, ele faz com que a gente entenda, né? Por que tantas vacas podem ter morrido ao mesmo tempo, num intervalo tão curto, né? Então, ingeriram, aconteceu aquela situação de estresse, né? Hídrico, chuva, baixa luminosidade, a planta adubada acumulou nitrato, o lote entrou, ingeriu e tem intoxicação aí, nesse caso, pelo nitrito. Agora, por que tá tão difícil para as autoridades, né, falarem, ó, foi nitrito mesmo, né? Justamente, pessoal, porque por mais que você colete muito material, na necrópsia, se demorou um pouco para ocorrer, a gente não consegue ver aquelas alterações de coloração do sangue, igual a gente vê na clínica mais, ou de tecido, tá? Simplesmente você perde essas alterações. Então, no pós-morte, na necrópsia, a gente descarta algumas doenças, mas a gente não consegue afirmar que ele morreu de nitrato e nitrito. A gente precisa usar a epidemiologia, aquele histórico de consumo, e uma avaliação importante que é a da planta, né? Principalmente ali nas plantas acumuladoras de nitrato, né? Existe um teste, né, chamado da difenilamina, eu já faço ele algumas vezes, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, ó, onde a gente pinga, né, umas gotinhas de um reagente no extrato ali da planta ou injeta no caule da planta e rapidamente vê uma reação azul, forma uma reação azulada forte, né? Isso é um indício que a planta tem um nitrato a níveis tóxicos, tá? Bom, e aí daria para tratar, né? Algumas pessoas perguntam, dá para tratar isso? A vaca adoeceu, e aí o que eu faço? Existe, né, a administração do azodimetileno, e isso, pessoal, converte instantaneamente a metahemoglobina de volta em hemoglobina, tá? É quase, e serve para diagnóstico também. Então, essa aplicação endovenosa do azodimetileno. Agora vamos lá, o caso dessas vacas, né? Pessoal, essa doença, essa intoxicação é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Então, realmente, eu acho que pode ser o caso. Difícil a gente afirmar, estando longe, né? Vamos esperar. Mas, se a gente não investigou a planta no dia, em loco, né? Exemplo, com esse teste de fenilamina, ou com análises laboratoriais para levantar teor de nitrato da planta, só com o animal, às vezes, você não consegue fechar um diagnóstico. O diagnóstico ele é fechado pela epidemiologia de contato com a planta com nitrato, entender que a planta acumulou nitrato, que o animal ingeriu e morreu, e está descartando outras doenças. E, quando possível, aquela clínica que demonstra aquela coloração de sangue ou de tecidos, por exemplo, né? Então, esses são alguns pontos relevantes. E aí, pessoal, algumas plantas, né? O pessoal se pergunta, professor, que plantas que acumulam, né, nitrato no Brasil? Então, a gente tem o capim-sudão, que é um tipo de sorgo, um sorgo sudanense, né? O sorgo forrageiro acumula também, embora ele também acumule glicosídeo cianogênico, podendo matar por cianeto, né? O milheto, aveia, centeio, trigo, né? Enfim, existe uma série de plantas aí que podem causar intoxicação por nitrato, tá? Barra nitrito. Então, no nosso caso,
na fazenda tinham 3 capins principais: o capim Sudão, que é o Sorghum sudanense, o Papuã, que é o Morocloa, né, e o Tifton. Os 3 podem acumular nitrato, tá? O capim Sudão seria da lista que o que mais acumula e é o que é mais importante em surtos, embora há uma descrição de acúmulo também de nitrato nesse Papuã, que é um capim nativo lá da região. Então, ficou com alguma dúvida, quer deixar aqui um comentário, né? Segue aqui o canal para mais casos aí de doenças de bovino e um abraço.